encontrei o médico dentro de mim quando eu estava na 8ª série e comecei a fazer os testes vocacionais. E ali sempre saía medicina e algumas outras coisas. Mas medicina era o que brilhava no meu coração, né? Eu me tornei médico, na realidade, quando eu atendi o meu primeiro paciente, né? Quando aquilo tangibilizou todo o processo de construção. Que eu me via brincando com as minhas primas de casinha, só que ao invés de brincar de casinha, eu brincava de médica. Pegava o palito de fósforo, colocava no braço delas já para tirar a temperatura. Na escola tinha feira do livro e as meninas sempre compravam o livro da Barbie, das princesas, e eu sempre me interessava pelos do corpo humano. Além das bonecas, eu queria examinar meus amigos, então eu lembro que eu queria pesar, queria medir a temperatura. Meu pai era médico, cardiologista. Eu acho que ali a semente foi plantada. Quando eu entrei no movimento escoteiro, né, e aí um dos chefes escoteiros era estudante de medicina, né, ele incentivava a gente a olhar pelo ser humano, né? Mesmo você ainda não tendo nem noção do que é ser médico, quando você sonha, quando você idealiza ser médico, você começa a se transformar nesse sentido. Entrar no curso de medicina é bastante difícil, bastante concorrido, pela quantidade de vagas que temos, principalmente em instituições grandes e instituições públicas. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade numa universidade particular e por conta do FIES, né? Hoje eu compreendo por que eu fiz cardiologia. É porque cardiologia é uma ciência exata, sabe? É uma física pura, é uma bomba hidráulica. As artérias e veias são os tubos que conduzem o sangue. Em 79 fui selecionado para um programa de residência na Inglaterra. Lá eu também me especializei em neurocirurgia pediátrica e neurocirurgia funcional. Precisamente em 89, eu e mais um grupo de médicos tivemos a oportunidade de fundar uma Unimed, uma singular no noroeste do estado, que tem essa denominação, inclusive hoje. E a partir dali eu fui me apaixonando pela gestão e fui cada vez mais me envolvendo mais com gestão, e aí fui fazendo cursos de gestão. Um desafio muito grande é a confiança do paciente. Ele está muito com a informação na mão e às vezes ele desconfia, e nem sempre aquilo que o Google, porque cada um pode postar o que quiser no Google, então às vezes quando ele não te conhece, ele vem com o pé atrás. O nosso desafio é isso, é mostrar que o caminho do envelhecimento é certo para todos nós, né? Mas que a gente pode tornar essa viagem um pouco mais agradável, um pouco mais feliz, né? A gente teve que fazer muito com muito pouco. Então eu acho que isso também é um incentivo para estudo, né? Um incentivo pessoal, que a gente teve que correr muito atrás em relação ao que a gente podia fazer mais pelo paciente com o pouquíssimo que a gente tinha de recurso. O comprometimento das pessoas que estavam lá foi uma coisa muito marcante para mim também. Tinha um enfermeiro da CASAI, do órgão indígena, que nos transmitia, ligava, transmitia as informações dos pacientes e a gente tentava dar uma primeira conduta até que ele chegasse para a gente. Isso porque para ele chegar até a gente demoraria 1, 2 dias de rio. Se usado com sabedoria, talvez agregue, principalmente em áreas que realmente não tem suporte médico. A telemedicina numa situação dessa é maravilhosa, porque permite alguém fazer um raio-x lá, ou alguém fazer um ultrassom lá e que não saiba interpretar, você manda a imagem para um colega que mora num grande centro, num centro especializado, ele vai ajudar aquele colega lá a fazer um diagnóstico. Fronteiras abertas. Nós, colegas, podemos trocar ideias, né, para melhor atender um paciente. Há 26 anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta que hoje tem sido muito utilizada, até por conta da pandemia, né, que acelerou isso. Eu acho que a principal utilidade da telemedicina hoje é triagem, triar pacientes graves, que precisem realmente de um atendimento imediato naquele momento. As especialidades que lidam com cuidado, que lidam com vínculo, vão começar a ser mais valorizadas.
porque as máquinas não nos dão satisfação emocional e afetiva. Sim, a pandemia ressignificou a visão do médico para as pessoas, por ser o profissional em que elas poderiam confiar naquele momento para saber o que ia ser melhor. A gente passou a ter mais visibilidade, mais reconhecimento também. Ela trouxe um olhar um pouquinho diferente da forma com que as pessoas elas enxergavam essa questão. A gente teve muito mais atendimento psicológico, muito mais atendimento psiquiátrico durante esse período de isolamento e de pandemia, o que foi assustador. Eu lembro de ir dirigindo para o hospital, porque a gente não parou, com uma mistura de sensações, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha curiosidade de saber como as coisas iam prosseguir, o medo de estar sob risco, de voltar para casa, de transmitir doença para alguma das pessoas que convivem com a gente. Então foram períodos muito difíceis. Foram períodos de aceitar o que a gente não sabia e aceitar que a gente ia mudar de ideia. A diferença que a gente fez para as vidas, a gente salvou muita gente, muita gente. Eu acho que eles não perceberam que a vida e que a empatia e o tratamento do paciente como um todo, que não dá para você focar no coração ou no pulmão, que o paciente é um conjunto da coisa e que se não tratar o paciente como um todo, a gente não tem uma longevidade, não vai ter uma qualidade de vida. Essa modificação da estrutura, da relação de trabalho do médico, ela tem se modificado de forma, eu até diria, célere, e alguns colegas eles não enxergam ou ao contrário, enxergam, mas querem de alguma forma não acreditar que isso vai se estabelecer. Hoje em dia eles veem um vídeo no YouTube, no TikTok e falam, esse aqui é um exemplo a ser seguido, para poder receber mais likes e assim poder receber mais gente no meu consultório e cobrar às vezes por consultas que prometem coisas que infelizmente são impossíveis. Eu vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo como uma grande oportunidade do sistema Unimed, né, do qual eu trabalho nesses 33 anos de gestão e do qual eu vejo que tem aí um grande dever como baluarte da classe médica de manter essa condição de médico-paciente, este vínculo, pensando sempre nesses dois públicos e que a gente possa ter uma assistência adequada no nosso país. Fez com que a remuneração, principalmente do médico, reduzisse. Tempo é fundamental quando você está diante do paciente. O paciente, às vezes, leva um tempo para abrir realmente o que ele vem sentindo, o que ele vem apresentando, e essa relação de explorar o que está acontecendo, ele explorando o médico e o médico explorando ele, essa troca de informações, ela não tem tempo para acontecer, ela tem que durar o quanto precisar. Se houver valorização, não só financeira, mas se você tiver condições dignas de um bom trabalho, um ambiente que você possa trabalhar bem, eu não vejo assim algo ameaçador. A minha preocupação com os grandes grupos é a perda da autonomia médica, né? Nós profissionais liberais não poder exercer a medicina da maneira que a gente quer e que a gente deve, ficar preso a regras e que nem sempre é o ideal para o paciente. É você transmitir que aquele doente está sendo cuidado, que aquele paciente está sendo acolhido, mesmo que você não saiba, mesmo que naquele momento a gente não tenha respostas. O diálogo, o médico saber ouvir, isso não pode mudar. É a gente entender que aquele ser humano que está doente, ele merece o melhor, seja o melhor em termos de respeito, seja o melhor do ponto de vista técnico, isso nunca pode faltar, mas que a gente tenha uma postura de parceria, de apoio, né? Eu falo para meus pacientes, a gente vai dar a mão e vai prosseguir esse caminho de mãos dadas até onde a gente tiver que ir. E a gente vai junto até o final. Eu não gosto de ser chamado de doutor e não faço questão que me chame de doutor.
Eu acho que isso distancia um pouco, sabe? A confiança que o paciente precisa ter nas ações e atitudes do médico é o essencial. Você está atento ao que a pessoa precisa de você e ela também está disposta a receber o que você propõe para ela. É muito importante o atendimento familiar, a orientação da família. Muitos cuidadores precisam de cuidados, de uma melhor qualidade de vida também. O médico tem que confiar naquilo que o paciente diz e o paciente tem que confiar que vai ser feito de tudo para tentar sanar esse problema. Se a gente perde a confiança de qualquer uma das partes, não tem como continuar. Você adentrar no íntimo da pessoa, eu acho que é bem representado pelo coração. Essa é uma questão interessante, né? Porque emocionalmente é o coração, racionalmente é o cérebro. E eu, como um cardiologista, eu penso que coração tem um outro enfoque também, que é uma máquina hidráulica que bombeia o nosso sangue, né, para todo o corpo e que tem válvulas e que tem tubos, que são as artérias e veias, né? O coração é comandado pelo cérebro, embora ele funcione de uma maneira automática, mas é o cérebro que define todas as funções. A grande certeza de todos, né, é a morte. Mas a gente tem que fazer de tudo para que ela aconteça numa situação em que tudo se tentou, dentro da prudência, dentro da perícia, de forma que ela não pôde ser evitada, mesmo com todas as tentativas de evitá-la. Só que tem alguns momentos em que não tem o que fazer, no sentido de tratar para curar, mas sim para apoiar aquele indivíduo poder morrer com dignidade. Entre o nascer e o morrer, entre os extremos da vida, entre todo esse cuidado que a gente presta, a gente não nega a nossa própria humanidade. A gente usa ela a favor do paciente. A maior alegria é quando você faz um bom trabalho, quando você vê o resultado daquilo que, né, você se dedicou, você estudou, você se dedicou e de repente, né, você vê que aquilo realmente transformou, mudou a vida de uma pessoa. Então aquilo é uma satisfação que é uma liberação de endorfina enorme, você assim fica energizado, né? A alegria de ser gestor é você poder perceber que a gestão também é importante. A gestão pode fazer com que todos esses desafios que nós comentamos durante a entrevista, todas essas questões de mercado, nós possamos trazer mantendo os nossos valores, a nossa ética, a nossa possibilidade de ter um mercado adequado para o médico e para a sociedade. Então eu me sinto tanto realizado, né, como médico assistencial, né, quanto como um médico gestor. Os japoneses de Okinawa, né, eles falam do Ikigai, né, um motivo para você se levantar todo dia de manhã, né. O nosso compromisso não é tanto curar, mas cuidar. Então esse é o nosso compromisso. E se eu consigo cuidar, né, eu atingi o meu objetivo, né, eu me sinto bem sucedido, né. Quando você faz algo de bom e eles retribuem com agradecimento mesmo, fazer diferença na vida das pessoas. Quando você tem alguém sofrendo na tua família, todos sofrem juntos, todos que amam aquela pessoa, né? E na pediatria é mais forte ainda esse sentimento, né? Porque o teu filho, vamos dizer, é o filho daquela pessoa, né? E isso faz muita gente sofrer. Então a alegria foi das crianças em que eu pude atuar em situações graves, ter a felicidade de que elas evoluíram bem na grande maioria das vezes. Quando você consegue acolher e você vê uma família que te olha com gratidão. Ou, às vezes, você nem tem a gratidão do doente, mas você sabe que você fez tudo o que podia. Nada para mim me dá a felicidade que dá em atender, em minorar o sofrimento do paciente que me procura. Eu ter a certeza de que eu fiz o melhor para o paciente e que aquela relação terapêutica foi boa para ele e para sua família. É saber que as pessoas estão indo bem comigo,
A minha maior alegria é quando eu consigo ajudar realmente o paciente de verdade, que fez a diferença na vida dele, ou com diagnóstico, ou mesmo com apoio. Isso é o que eu espero exercer todo dia. Ser médico não me trouxe até hoje nenhuma tristeza, pelo contrário, só alegria. Só tentei uma alegria desde a hora que eu acordo até a hora que eu chego em casa de volta para almoçar com a minha família, para dormir de volta. Meu dia a dia, chego no hospital, no consultório, com os pacientes. Eu não tenho problema com a minha profissão, graças a Deus, não tenho. Tenho só satisfação. A amizade que você desenvolve muitas vezes com a criança, que com muita frequência eles fazem desenhos, fazem cartões, né? E endereçam ao tio Silvio, põem um coração, coisas assim, né? Isso para mim é uma grande alegria, esse reconhecimento. Ser médico é colocar a profissão em primeiro lugar, é ter o prazer de ajudar as pessoas, é fundamentalmente gostar de pessoas. O indivíduo, para ser médico, essa é a primeira competência. Sem isso, ele vai sofrer na medicina, ele não vai ser um bom médico. Ser médico, né, é você poder usar com o teu conhecimento, né, você poder ajudar alguém, você poder orientar, você poder participar, no caso do pediatra principalmente, né, do futuro da vida de alguém. Ainda que a gente esteja na faculdade, a gente não sabe o que nos espera. Tinha o sonho de ajudar as pessoas, não sabia como, e acho que hoje eu descobri como fazer isso. E a medicina é uma profissão muito bonita, né? Eu não falo isso em demérito de nenhuma outra, mas é uma profissão que dá uma possibilidade de você participar da vida do outro como poucas, né? Como poucas. É quando você alcança um nível de troca terapêutica em que você é transformado e a pessoa também. O médico tem que ser ele mesmo, ele tem que gostar de medicina, ele tem que fazer o que gosta para ser um bom médico. Muito mais do que um ofício laboral de trabalho, eu considero como sendo um sacerdócio. Ser médico envolve muito disso, você se doar. É algo realmente fascinante. Alegria é remédio, né? Para nós é uma alegria imensa quando você consegue atingir esse objetivo, quando você consegue realmente trazer o bem-estar, quando você consegue realmente mudar muitas vezes o curso, né, de uma vida. Isso é uma fonte inesgotável de alegria. Ser amigo, ser ouvinte, ser empático, né? Querer o bem daquele que está na sua frente, muito além dos seus interesses. Acredito que a medicina vai abrir muitas portas para mim. Quero ser uma profissional de excelência, competente e que faz a diferença na vida de quem passar pelas minhas mãos. Eu não vou fazer outra coisa por enquanto, porque primeiro, me sinto capaz de fazer. Estou atualizado, felizmente estou bem fisicamente e gosto de fazer isso, então por enquanto não vou parar. Hoje eu olho para trás e eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Eu acho que tudo valeu a pena e por mais clichê que seja, se fosse para fazer tudo de novo, eu ia no mesmo caminho. Eu acredito que eu tenho resiliência, né? E lembra muito aquela história da flor de lótus, né? A flor de lótus, ela de dia, ela está florida, está linda, bonita, e à noite ela mergulha no mangue, no lodo, né? E quando amanhece o dia, ela sai inteirinha de novo, limpinha e bonitinha, né? Então, eu me inspiro muito nisso, sabe? Eu acredito que tive dificuldades na minha profissão, né? Mas eu repetiria o filme, eu acho que eu faria novamente a mesma coisa. Cuidar das pessoas sempre vai ser o melhor. É onde a gente executa a nossa melhor habilidade e é onde a gente tem o melhor retorno. Desde a infância mesmo, vivendo o dia a dia com meu pai, querendo ser piloto de avião e me tornando médico e piloto de avião também. Seria médico de novo
acho uma profissão fantástica, fantástica para quem gosta de pessoas. Fantástica. Essa emoção para mim é boa, porque ver o quanto que foi gratificante realmente essa trajetória. Estar hoje aqui depois de 28 anos, falando com a alegria da profissão, né? Não tem preço. Tem uma sensação de gratidão porque é um privilégio. Acho que é um grande privilégio exercer uma profissão tão nobre, tão linda. Eu agradeço a Deus, né, por eu ter a oportunidade de poder realizar o meu sonho, né, e poder fazer aquilo que eu sempre sonhei. Eu sou um privilegiado. Faria tudo outra vez, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agradecer só a minha família, que tem muita compreensão com essas minhas ausências.